Não lembro exatamente quantos anos faz desde que pisei aqui nesse presídio pela primeira vez, mas lembro muito bem da sensação. Era como se eu tivesse entrado em um lugar sem tempo, uma espécie de buraco onde o mundo lá fora não existe mais. Só esse lugar, esse concreto mofado, os gritos sufocados e o cheiro azedo do sofrimento impregnado nas paredes. Dizem que quando você perde a liberdade, você não perde só o direito de ir e vir, mas a alma. E essa parte eu posso garantir que é verdade. Só que eu também perdi outra coisa aqui dentro: a paz. Cheguei depois de uma confusão, um crime do qual nem lembro mais os detalhes. Ou talvez eu prefira não lembrar. A primeira noite passei acordado. O barulho de metal arrastando, a voz rouca e ameaçadora de outros presos nas celas vizinhas, e pior que isso, o silêncio denso nas horas mortas, depois que a ronda noturna terminava. Não é um silêncio de paz. É o silêncio de uma coisa que não foi feita para ser ouvida. Algo preso, contido, querendo sair. Logo na segunda semana, comecei a ouvir as histórias. Os mais antigos comentavam de um corredor específico, onde nem os carcereiros gostam de passar. Um lugar que, se alguém sumir, a maioria prefere nem questionar onde foi parar. Dizem que esse corredor tem uma história negra, cheia de suicídios, espancamentos e mortes inexplicadas. Alguns dos homens que andaram por ali dizem ter visto sombras que parecem deslizar pelas paredes, como uma fumaça densa e preta, ou ouvir sussurros chamando seus nomes, insistentes até perderem o sono. Achei que era lenda, até que precisei fazer um caminho de lá. Fui designado para uma tarefa que exigia passar por aquele corredor. Havia apenas uma lâmpada no meio do teto, fraquíssima, piscando como se quisesse apagar a qualquer momento. À medida que andava, meus passos ecoavam, mas havia algo estranho, como se houvesse mais do que meu próprio eco. Cada vez que eu parava, os passos ainda continuavam um pouco além dos meus. A primeira vez que ouvi, olhei para trás, e a sensação foi de ter entrado em um pesadelo. Não havia ninguém. Mas logo em seguida, a sombra apareceu. Não era como alguém. Era mais uma presença, um vazio que se movia. Algo que não tinha rosto, nem forma, mas era real, tão real quanto as paredes ao meu redor. Eu mal consegui dar o primeiro grito antes de sentir uma pressão no peito, uma coisa que apertava minha respiração, como se minha garganta tivesse sido engolida por esse... nada. Foi só quando ouvi uma risada baixa, bem próxima do meu ouvido, que o aperto cedeu. De lá, voltei correndo e quase desmaiei na cela. Quando contei para os outros, todos riram. Alguns até acharam graça. Mas um dos presos mais velhos, Ramos, só me olhou com um ar vazio e disse: "Você vai se acostumar. Isso aí só vai piorar." Ninguém queria admitir, mas a verdade é que todos passavam por coisas estranhas, e quem tentava fugir acabava enfrentando algo ainda pior. Meu companheiro de cela, Juca, era um cara durão. Não acreditava em nada dessas histórias, até que uma noite ele começou a ouvir vozes, sussurros que chamavam seu nome e o ridicularizavam, como se zombassem da sua sanidade. Ele ficou agitado, começou a ter pesadelos e passou a não conseguir dormir. Uma madrugada, acordei e vi Juca sentado, com os olhos arregalados, olhando para o canto escuro da cela. Ele falava baixo, como se alguém estivesse respondendo. "Você não devia olhar para eles", sussurrou. "Eles não gostam." Pensei que ele tinha enlouquecido, mas depois de um tempo eu mesmo passei a ver essas sombras. Não importava onde eu estivesse, parecia que elas seguiam meu olhar, fugiam dos cantos do olho e, quando eu olhava diretamente, se afastavam como uma fumaça grossa. As noites passaram a ser eternas, cada minuto como um ano. Um dos piores momentos foi quando precisei sair no meio da madrugada, depois de uma briga generalizada. O pátio estava escuro e as lâmpadas do corredor não funcionavam. Me guiei pelo tato, tentando sentir as grades frias. Foi então que, de repente, ouvi um som de metal arrastando, uma respiração pesada que parecia vir de dentro da parede. Me virei para olhar e lá estava. Algo.
Uma figura semi-transparente, com o rosto desfigurado, os olhos brancos fixos em mim, como se esperasse algo, como se quisesse puxar minha alma para fora do corpo. Eu paralisei, fiquei ali, encarando aquela coisa, sem nem conseguir respirar. Quando a coisa começou a se aproximar, sua forma parecia crescer, ocupando tudo ao redor. Até o cheiro do lugar ficou diferente, um odor azedo de sangue e podridão. O que vi naquela noite ficou preso em mim como uma ferida. Eu nunca mais fui o mesmo. Tem algo nesse lugar. Algo que é atraído por dor e sofrimento, que se alimenta do desespero de cada um aqui dentro. E quando todos os gritos se calam, essas sombras, essas presenças ficam à espreita, esperando. É como se o presídio tivesse vida própria, uma vida faminta que nunca se sacia. Alguns dizem que é a alma dos que morreram, outros acreditam que é algo mais antigo, que sempre esteve aqui e nunca vai embora. De vez em quando, durante as noites mais escuras, ouço as vozes de novo, mas dessa vez elas estão diferentes. Parece que elas sabem meu nome, sabem minha história e, pior, parece que sabem de algo que eu não sei. Trabalhar em um presídio não foi exatamente uma escolha, foi uma necessidade. Depois de perder o emprego e com as contas empilhando, não tive outra opção senão aceitar o que apareceu, e por um golpe de sorte ou azar, essa vaga estava aberta. Ninguém quer ficar aqui por muito tempo, ninguém aguenta. Passar as noites trancado em um ambiente onde só se respira ódio, culpa e medo é como entrar em um buraco sem fundo. E para piorar, esse lugar tem algo além disso. Algo que, mesmo depois de todos esses anos, eu ainda não consigo entender. Durante o dia, o presídio já é pesado. Os sons das grades se fechando, o metal rangendo, os gritos ecoando pelos corredores, o som dos passos arrastados dos detentos. Mas à noite, esse lugar parece ganhar vida. Na minha primeira noite de plantão, senti a mudança. Quando o último carcereiro do turno da tarde saiu e a porta de metal se fechou, um silêncio sufocante caiu. Parecia que o próprio ar se tornava mais denso, como se algo invisível estivesse assistindo, esperando. A maioria dos guardas tem histórias para contar, mas a gente não fala sobre isso. É a regra silenciosa. Você finge que nada está acontecendo, por mais que sinta o oposto. Os detentos que reclamam de vultos ou vozes durante a noite recebem sempre a mesma resposta. É coisa da sua cabeça. Mas eu sei que não é. Eu vejo, ouço e sinto essas coisas tanto quanto eles. Costumo fazer rondas regulares pelos corredores, tentando ignorar os sussurros abafados que vêm das celas. Às vezes, eles estão vazios. Teve uma vez, por exemplo, em que ouvi nitidamente alguém chamar meu nome. Era uma voz baixa, quase um murmúrio, vindo do final de um dos corredores onde ficam as celas de isolamento. Me aproximei devagar e a voz continuava chamando uma vez, outra vez, cada vez mais insistente. Quando cheguei lá, a cela estava vazia. Não havia ninguém. Passei a ignorar esses chamados depois de um tempo, mas o que aconteceu na terceira semana do meu turno noturno ainda me tira o sono. Era por volta de 2 da madrugada, o presídio inteiro estava em silêncio, e eu ouvia apenas o eco dos meus passos. Parei em frente a uma cela para conferir se tudo estava em ordem, e foi então que ouvi. Eram batidas, fortes e repetidas, vindo da parede de concreto. Soava como se alguém estivesse socando a parede com uma fúria que eu nunca tinha sentido. Fui verificar, mas tudo estava vazio. Assim que dei as costas, o som voltou, mais forte. Uma voz baixa e rouca começou a murmurar, como se sussurrasse algum segredo. As semanas foram passando, e as coisas só pioraram. Uma noite eu estava em um dos corredores e senti uma presença pesada, aquela sensação de ter alguém me observando. Olhei para o lado e, no canto da parede, lá estava. Uma sombra densa, quase sólida, se movendo lentamente para o lado oposto do corredor. A sombra parecia se dissolver nas paredes,
mas eu podia sentir seus olhos fixos em mim, como se ela estivesse me analisando, esperando uma reação. Me obriguei a continuar andando, ignorando o calafrio que subia pela minha espinha. Naquela noite, fiquei acordado até o amanhecer, sem coragem de fechar os olhos, temendo que aquela sombra pudesse estar esperando por mim em algum canto escuro do meu quarto. Os detentos notaram. Muitos começaram a reclamar das vozes e dos vultos nas celas. Um deles, um homem que sempre foi tranquilo, acordou gritando uma madrugada, dizendo que alguém o estava sufocando, que havia mãos invisíveis apertando seu pescoço. Eu entrei na cela, tentei acalmá-lo, e ele só repetia: "Eles estão aqui. Eles querem a gente aqui para sempre." O medo nos olhos dele era tão real que me deixou abalado. Eu tentei fingir que não sabia do que ele estava falando. Disse que ele precisava descansar, que devia estar imaginando coisas. Mas eu sabia. Sabia que ele estava dizendo a verdade. Senti que ele estava falando algo que todos ali já conheciam, mas ninguém queria admitir. Em uma das noites mais difíceis, quando o presídio inteiro parecia mergulhado em um silêncio anormal, ouvi uma risada baixa e distorcida ecoar pelo corredor. O som era grotesco. Parecia vir de um lugar profundo, quase como se fosse uma mistura de vozes, todas entrelaçadas em um riso que não era humano. Senti meu estômago revirar, meu coração disparou, e eu me obriguei a não correr. Caminhei lentamente até a origem do som, e ao virar o corredor, vi algo que nunca mais consegui esquecer. A sombra estava lá de novo, mas dessa vez mais definida. Tinha contornos quase humanos, exceto pelo rosto. Uma expressão vazia, sem olhos, apenas uma escuridão profunda onde deveriam estar as feições. Ela se aproximou, seus passos sem fazer som algum, até parar na minha frente. Fiquei paralisado, e ela se dissipou lentamente, deixando apenas aquele riso ecoando. Desde então, evito passar pelos corredores sozinho, mas em algumas noites não há como escapar. Esse lugar está cheio de coisas que não deveriam estar aqui, coisas que só os olhos cansados e a mente saturada podem ver. Eu sinto que, de alguma forma, esse presídio se alimenta das almas presas aqui, absorvendo cada suspiro, cada lágrima, cada sofrimento, e devolve em forma de presenças que só os mais sensíveis conseguem perceber. Continuo vindo, noite após noite, cumprindo o meu turno, dizendo aos presos que é tudo imaginação, um reflexo do medo e da culpa que eles carregam. Mas eu sei que eles não estão errados. Eu sei que, ao fechar aquela porta de metal atrás de mim, cruzo um limiar para um mundo onde o tempo e o espaço são distorcidos, onde as paredes sussurram segredos antigos e onde sombras sem rosto esperam pacientemente por mais uma alma para devorar. Eu sobrevivi ao Carandiru. Não sei dizer se foi sorte ou castigo, mas até hoje as noites são marcadas pelos mesmos pesadelos e, ao fechar os olhos, tudo volta. As paredes manchadas, os gritos de desespero, o cheiro de sangue, coisas que jamais imaginei que uma pessoa poderia presenciar e ainda viver para contar. Mas há algo mais, algo que não posso explicar, que carrego como uma marca invisível em minha pele. Na época, poucas pessoas sabiam da verdadeira dimensão do que aconteceu lá dentro. As histórias se espalharam, mas o que eu vi, bem, isso nunca foi publicado. Não quis contar a ninguém, porque mesmo entre os presos era difícil de acreditar. Mas com o tempo, começaram a surgir relatos sobre os fenômenos bizarros naquela prisão. E eu sou apenas mais um dos muitos que sabem o que realmente acontece ali dentro. Quando o massacre começou, lembro que eu estava encurralado em um canto da cela. Vi outros presos correndo, tentando escapar, enquanto os tiros e gritos se misturavam como uma única sinfonia de horror. Estávamos presos, sem saída, como ratos encurralados. A morte vinha de todos os lados, mas havia algo mais, algo que só entendi mais tarde.
Depois de horas intermináveis, o silêncio caiu sobre o lugar. Aquele silêncio que parece sufocar, onde tudo parece parar. Foi então que percebi, um frio terrível se instalou. Mesmo suando e com o coração batendo descontrolado, senti um calafrio que subiu pela minha espinha. Algo estava errado. O silêncio era denso, pesado, como se carregasse o peso de cada alma que deixou aquele lugar. E naquele momento, comecei a ver coisas que não conseguia explicar. Ao meu redor, alguns presos ainda respiravam, enquanto outros já estavam mortos, caídos no chão em posições grotescas. Mas entre os corpos, comecei a perceber sombras. Elas se moviam lentamente, como se estivessem buscando algo ou alguém. Eram vultos que deslizavam pelo chão, pelas paredes, observando, se aproximando dos sobreviventes. Na hora, achei que minha mente estava pregando peças, mas logo percebi que não era o único vendo aquilo. Do meu lado, um homem chamado Maurício, que era durão e nunca acreditava em nada, começou a tremer. Ele olhou para mim com olhos arregalados e apontou para um dos cantos da cela. Lá estava uma sombra, mais densa, mais escura, com um formato humano, mas sem rosto. Ela parecia pulsar, como se estivesse viva, e se aproximava lentamente, deixando um rastro de frio intenso. Eu mal conseguia respirar. Uma sensação de sufocamento tomou conta de mim. A sombra continuou se movendo, passando por entre os corpos, e senti que ela me observava, como se pudesse ver dentro de mim. Senti um medo primitivo, um terror que nunca mais conseguia esquecer. Maurício murmurava baixinho, pedindo para aquilo ir embora, mas era como se aquela presença se alimentasse do desespero. A sombra parou diante de nós, e então se dissolveu, deixando o ambiente ainda mais pesado. Depois disso, comecei a ver as sombras todas as noites. A presença delas era constante, como se estivessem presas naquele espaço, sem poder ir embora. Quando finalmente conseguimos sair, tentei esquecer tudo o que vi. Achei que era só um trauma, uma ilusão causada pelo medo e pelo desespero. Mas os pesadelos continuavam, e parecia que aquelas sombras me seguiam para onde quer que eu fosse. Com o tempo, outras pessoas começaram a falar sobre o Carandiru. Vi notícias sobre médiuns que afirmavam que o lugar era habitado por almas perdidas, presos em uma eternidade de sofrimento. E eu sabia que era verdade, pois aquelas sombras ainda vinham me visitar. Nunca pensei que minha carreira de enfermagem me levaria a um presídio. No começo, encarei como um desafio, um trabalho estável em um lugar onde poucos queriam estar. Mas logo percebi que aquele não era um emprego comum, era um mergulho em um poço de dor e sofrimento que eu jamais tinha imaginado. Os corredores do presídio eram apertados e abafados, como se a própria estrutura do lugar sugasse o ar e a esperança dos que estavam lá dentro. Os presos entravam e saíam da enfermaria constantemente, muitos por brigas, outros por desnutrição, doenças ou até mesmo pelas tentativas de tirar a própria vida. Eu me acostumei a ver corpos feridos, rostos assustados e desesperados. Aquele era um mundo à parte, onde os detentos, apesar de tudo, tentavam sobreviver à escuridão que parecia envolver o lugar. A rotina de trabalho era exaustiva e as horas passavam devagar. O turno da noite era o mais difícil, não só pela quantidade de incidentes, mas pelo silêncio incômodo que dominava as celas. Muitos colegas diziam que aquele silêncio era um aviso, que coisas aconteciam ali que ninguém conseguia explicar. No início, achei que eram apenas histórias, superstições para assustar os novatos, mas isso mudou em uma noite que jamais esquecerei. Era uma terça-feira, quase meia-noite, e eu estava sozinho na enfermaria. Um dos detentos havia tentado se enforcar na cela, e os guardas o trouxeram rapidamente para mim. Quando ele chegou, estava pálido, quase sem reação, mas ainda respirava. Deitei-o na maca, fiz os procedimentos necessários e, com o tempo, ele foi voltando a si. No entanto, ele não parecia estar bem. Seus olhos estavam vidrados,
olhando fixamente para um ponto no teto, e ele começou a murmurar coisas que eu não conseguia entender. Era um sussurro baixo, quase inaudível, mas o suficiente para me arrepiar dos pés à cabeça. Perguntei a ele o que estava vendo, tentando trazê-lo de volta ao presente, mas ele apenas repetia que eles estavam ali, que eles não o deixariam em paz. Era como se estivesse falando com alguém que eu não conseguia ver. Achei que era efeito do trauma ou de alguma alucinação, mas o que aconteceu depois me fez questionar tudo. Enquanto eu tentava acalmá-lo, as luzes da enfermaria começaram a piscar. O detento se encolheu, tremendo, como se estivesse vendo algo que o aterrorizava. Ele apontava para o canto da sala e eu segui seu olhar, embora não visse nada ali. Mas o pavor no rosto dele era tão intenso que comecei a sentir uma presença, algo frio e pesado, como se o ar estivesse carregado de um mal invisível. De repente, o detento começou a gritar, dizendo que a sombra estava vindo para ele, que ela queria levá-lo. Em pânico, ele se debateu na maca, tentando se soltar das amarras que o mantinham seguro, e por um instante eu vi um movimento rápido no canto da enfermaria. Uma sombra, densa e escura, que parecia se deslocar em minha direção. Meus olhos mal conseguiam se fixar nela, mas era como se estivesse ali, me observando, me estudando. O detento gritava mais alto e seus olhos estavam fixos na sombra. Ele chorava e pedia para ser levado de volta para a cela, qualquer coisa, desde que ela fosse embora. Aquilo me abalou profundamente. Tentei me convencer de que era apenas cansaço, uma alucinação provocada pelo estresse e pela tensão do ambiente. Mas quanto mais tempo passava naquele lugar, mais essas aparições se tornavam comuns. Outros enfermeiros relatavam ver vultos ou ouvir sussurros que pareciam vir do vazio. Até os guardas evitavam certos corredores, principalmente à noite, como se soubessem que havia algo que não conseguíamos entender. Em outra ocasião, lembro de ter atendido um preso que havia sido brutalmente espancado. Ele estava coberto de hematomas, cortes, e o sangue manchava a maca. Estava quase inconsciente, mas enquanto eu cuidava dos ferimentos, ele abriu os olhos de repente e olhou diretamente para mim. Mas parecia que ele não estava realmente me vendo. Seu olhar era distante, fixo em algo que estava atrás de mim. Ele sussurrou, em uma voz baixa e arrastada, que a morte estava esperando por ele. Tentei ignorar aquilo, mas logo ele começou a gritar. Aquele grito era de puro terror. Eu o segurei, tentando evitar que ele se machucasse ainda mais. Mas ele continuava olhando para o espaço vazio atrás de mim, repetindo que ela estava ali, pronta para levá-lo. Quando me virei, ainda sem ver nada, uma sensação de gelo tomou conta da sala. O ar ficou denso, quase impossível de respirar, e o paciente ficou em silêncio, paralisado. Seus olhos, antes cheios de terror, agora estavam vazios, fixos, como se já não houvesse mais ninguém ali. Depois daquele episódio, passei a ouvir coisas todas as noites. Eram sussurros, lamentos, vozes que pareciam estar presas em algum lugar entre este mundo e o próximo. Muitos dos presos que passavam pela enfermaria relataram experiências semelhantes, falando sobre figuras ou sombras que os assombravam, principalmente quando tentavam tirar suas vidas. Parecia que essas sombras estavam lá, esperando por eles, como se quisessem algo que não podíamos entender. Eu já não conseguia mais trabalhar ali sem sentir uma presença constante ao meu redor. Sabia que, ao entrar naquele presídio, estava cruzando um limiar para um lugar onde as almas pareciam não encontrar descanso. Tentei racionalizar, mas com o tempo, a linha entre o real e o sobrenatural começou a desaparecer. Passei a questionar se aquilo que víamos era realmente uma alucinação coletiva ou se havia algo além, algo que habitava aquele presídio e se alimentava da dor e do desespero. Deixei o trabalho pouco depois disso. Os relatos começaram a circular, com médiuns e investigadores paranormais interessados na história. Muitos disseram que o lugar estava contaminado,
cheio de almas que não conseguiam descansar, presas no sofrimento que marcou suas vidas e mortes. Talvez seja verdade, talvez não, mas eu sei o que vi, e sei que há coisas que não conseguimos explicar, forças que habitam nas sombras, esperando. Eu sempre achei que sabia o que esperava do outro lado, confiava nas respostas que trazia comigo cada vez que cruzava as portas daquele presídio. Meu papel era pregar a palavra para aqueles homens esquecidos pelo mundo, trazer um raio de esperança onde parecia haver apenas escuridão. Mas eu mal sabia que, certo dia, a própria escuridão me encontraria. Era uma tarde quente e abafada. O ambiente estava especialmente pesado. No presídio de Campo Vermelho, uma penitenciária de segurança máxima isolada, onde apenas os piores eram mantidos, o clima era sufocante, denso, como se algo mais habitasse aquelas paredes junto aos detentos. As sombras pareciam se alongar, preenchendo os cantos escuros da capela improvisada, onde costumávamos nos reunir. Fui para a capela como de costume, mas ao abrir a porta, algo estava errado. O ar parecia pesado e gelado, como se a temperatura tivesse caído subitamente. Lá dentro, vi um dos detentos, Caio, sentado sozinho no banco. O rosto dele estava pálido, o olhar fixo no chão, e as mãos trêmulas seguravam um rosário desgastado. Caio era um dos mais antigos do presídio, condenado por crimes que nem se tinha coragem de comentar. Ele já tinha escutado várias pregações, mas nunca parecia realmente prestar atenção. Porém, naquele dia, ele parecia diferente. "Posso ajudar?" Perguntei, sentando ao lado dele. Caio não respondeu. Ele só ergueu o olhar lentamente, e o que vi ali foi vazio. O tipo de vazio que consome, que assusta. Ele murmurou algo que eu não conseguia entender. Ao insistir para que ele repetisse, ele apenas sussurrou com uma voz quase irreconhecível: "Eles vêm à noite e estão me esperando do outro lado." Senti um calafrio correr pela espinha, mas tentei me recompor. "Quem vem à noite, Caio?" Ele hesitou, como se pesasse as palavras, até que, quase como um sussurro, ele disse: "Os que eu matei, eles me visitam todas as noites. Eles não estão em paz e me aguardam do outro lado." Senti o coração acelerar, mas tentei controlar o tremor nas mãos. Não era incomum ouvir histórias de pesadelos ou alucinações dos detentos, mas havia algo na maneira como ele falou que me perturbou profundamente. Perguntei se ele queria rezar, mas ele apenas balançou a cabeça e repetiu como em um transe: "Eles me esperam, do outro lado." Naquela noite não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, imaginava o que Caio via, o que ele estava sentindo. Eu pensava em suas palavras e comecei a questionar tudo. E foi nesse ponto que, pela primeira vez, eu senti medo do que poderia haver do outro lado. No dia seguinte, ao voltar para o presídio, soube que Caio havia tirado a própria vida. Foi encontrado em sua cela, os olhos abertos, fitando o teto com uma expressão de puro pavor, como se tivesse visto algo horrível antes de morrer. A cena era perturbadora. Os guardas comentavam baixinho, alguns até riam, dizendo que ele teve o que merecia. Mas eu sabia que havia algo mais. Naquela mesma noite sonhei com Caio. Ele estava de pé, no centro da capela, imóvel. Ao me aproximar, vi que seus olhos estavam brancos, vazios. Ele sussurrou as mesmas palavras: "Eles estão esperando." E então vi formas nebulosas ao redor dele, sombras indistintas, como se estivessem a ponto de consumi-lo. Despertei com o coração disparado e suando frio. No dia seguinte, voltei ao presídio decidido a rezar por sua alma. Entrei na capela sozinho e comecei a orar. Foi quando o ambiente mudou. O silêncio foi rompido por sussurros baixos, incompreensíveis, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Senti um vento frio atravessar o ambiente e o cheiro de podridão encheu o ar. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Ainda assim,
eu sentia que não estava sozinho. As sombras pareciam se mover, se aproximar. De repente, ouvi um som de respiração pesada atrás de mim. O coração quase parou. Ao me virar, vi uma sombra se formar na parede, algo alto e magro, com longos braços que pareciam se estender até o chão. Era uma figura indefinida, mas eu sabia que ela estava ali, me observando. Tentando manter a calma, comecei a rezar em voz alta, mas as palavras pareciam se perder no ar. A sombra continuou a se aproximar até que senti sua presença bem próxima, como se sussurrasse diretamente em meu ouvido. E então, uma voz rouca e fria sussurrou: "Estamos esperando, do outro lado." Corri para fora da capela, sem olhar para trás, sentindo o pavor tomar conta de mim. O que era aquilo? O que Caio havia visto? Seria um delírio? Um aviso? Ou uma verdade que eu nunca quis encarar? A partir daquele dia, nunca mais entrei naquela capela. Abandonei a missão de evangelizar nos presídios, mas principalmente, abandonei a certeza que eu tinha sobre o que nos espera após a morte. Algo está do outro lado, algo que aqueles homens veem, e o que quer que seja, eu sei agora que não está em paz. Desde então, Caio ainda aparece em meus pesadelos. Ele sempre sussurra as mesmas palavras, com aquele olhar de desespero. Eles estão esperando do outro lado. Agora, cada vez que fecho os olhos, temo o momento em que eu mesmo tenha que atravessar. Meu nome é Antônio Herrera. Sou carcereiro há mais de 15 anos. A penitenciária de La Sombria, em Valparaíso, no Chile, é uma das mais antigas e temidas. Aqui, os dias são monótonos, mas as noites são diferentes. Quando o sol se põe, La Sombria se transforma. Alguns colegas falam em vozes, sombras e ruídos inexplicáveis que atravessam os corredores vazios. Sempre ri disso tudo, até que presenciei algo que mudou completamente minha vida. Era uma madrugada sem lua. A escuridão parecia mais densa que o habitual. As luzes dos corredores oscilavam, piscavam vez ou outra, um problema recorrente de fiação antiga. Eu fazia minha ronda sozinho, conferindo as celas uma a uma, tentando evitar o contato visual com os prisioneiros que me observavam do outro lado das grades, com olhos famintos e sem alma. Quando cheguei ao bloco D, onde mantinham os presos mais violentos, algo começou a mudar. Primeiro, o silêncio se tornou absoluto. Em La Sombria, o silêncio nunca é completo. Há sempre murmúrios, gemidos, o som de passos distantes. Mas naquela noite, todos os sons desapareceram, como se tivessem sido sugados para outro mundo. A única coisa que eu conseguia ouvir era o som da minha própria respiração e o pulsar acelerado do meu coração. De repente, uma das portas das celas bateu com força. Era impossível que alguém a tivesse fechado, pois eu era o único ali, e todos os presos estavam trancados. Com o coração na boca, avancei lentamente tentando acalmar a respiração e a mente. Isso é só a velha fiação, ou o vento que sempre assovia por esses corredores frios, pensei. Mas quando cheguei perto da cela de onde vinha o barulho, percebi algo perturbador. O prisioneiro estava encostado no canto, com os olhos completamente arregalados, como se estivesse vendo algo que eu não podia ver. Ele murmurava algo, baixo demais para que eu pudesse entender. Fui me aproximando, tentando ouvi-lo. Foi então que, num sussurro aterrorizante, ele disse: "Eles estão aqui, entre nós." Seus olhos se encheram de lágrimas e um tremor percorreu o seu corpo. Quase imediatamente, ouvi um som atrás de mim, como se algo pesado fosse arrastado pelo chão. Ao me virar, vi o que parecia ser uma sombra se movendo pelo corredor, passando de um lado para o outro, densa e fluida, como se tivesse vida própria. Ela não era uma sombra comum, não era uma ilusão causada pela luz fraca. Era algo sólido, algo que exalava um frio intenso, e a cada segundo eu sentia mais e mais o cheiro de decomposição, de morte.
O prisioneiro começou a gritar, e quando me virei novamente para ele, seu corpo tremia de forma incontrolável. De repente, ele parou, e a expressão em seu rosto mudou para algo que eu jamais vou esquecer. Parecia que estava sendo puxado para algo, como se sua alma estivesse sendo arrancada dele. A última coisa que ele disse, com uma voz quase irreconhecível, foi: "Eles vão levar a todos nós." Desesperado, tentei chamar ajuda pelo rádio, mas só ouvi estática. Os gritos continuavam, ecoando pelos corredores vazios, e logo outras celas começaram a se agitar. Outros detentos começaram a gritar, implorar por ajuda, e foi quando percebi que todos estavam vendo aquilo. A sombra continuava a se mover entre as celas, crescendo e se multiplicando. Eram figuras sombrias, de contornos indefinidos, mas eu podia ver claramente os olhos vermelhos que reluziam no escuro. Elas entravam nas celas, atravessando as grades como se não existissem barreiras para elas, e cada prisioneiro que era tocado pelas sombras soltava um último grito desesperado, como se sua alma estivesse sendo puxada para fora de seu corpo. Aterrorizado, corri para a saída, mas algo me paralisou no caminho. Uma das sombras surgiu à minha frente, bloqueando meu caminho. Era alta e parecia me encarar sem rosto, sem forma definida, mas com uma presença tão esmagadora que quase me derrubou. Senti um frio mortal invadir meu corpo, e uma sensação de vazio absoluto tomou conta de mim. Naquele momento, percebi que o que estava à minha frente não era deste mundo. A sombra começou a se mover em minha direção. Cada fibra do meu corpo me implorava para correr, mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Quando a coisa finalmente se aproximou, estendeu uma mão sombria e gélida em minha direção. Senti seu toque e, por um breve segundo, vislumbres de algo, como rostos que gritavam, como se estivessem aprisionados dentro da própria sombra. Fechei os olhos e murmurei uma oração que mal conseguia lembrar. De repente, o som da sombra desapareceu e tudo voltou a ficar em silêncio. Quando abri os olhos, estava sozinho. Mas os prisioneiros, todos estavam mortos, seus corpos inertes, os olhos arregalados, a expressão de puro pavor congelada em seus rostos. A equipe de resgate e os outros guardas vieram logo em seguida, e quando tentei explicar o que havia acontecido, recebi olhares de descrença e incredulidade. Eles encontraram os corpos, mas ninguém mais viu as sombras. Fui afastado, taxado de insano, e até hoje tento convencer a mim mesmo de que tudo foi um delírio. Mas no fundo, sei o que vi. Desde então, todas as noites, eu vejo aquelas sombras no canto da minha visão, apenas esperando o momento em que minha própria sentença será executada. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!